Eu acho que você pode apresentá-la, eu acho. Tá, acho que ela está conectando aqui. Oi, Juliana, tá escutando? Oi, agora tô. Tô. Pessoal, professor, essa aqui é minha irmã, a doutora Juliana Brabo. Ela é formada na Federal, ela é especialista em ortodontia e ela é a nossa convidada de hoje para contar um pouco da história dela, do que ela conquistou até hoje aí pra gente. Doutora Juliana, antes de você falar, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de compartilhar da sua experiência, né? A turma, você já conhece, né? A turma do 5º semestre de odontologia da Fibra. Então, para a gente é uma alegria muito grande, uma honra recebê-la conosco e agradecemos a sua generosidade e disponibilidade de compartilhar a sua trajetória de vida, tá bom? Se você quiser aproveitar e falar mal do seu irmão também, pode falar, não tem problema. Não tem o que falar, professor. Bem, boa tarde. Como já fui apresentada, me chamo Juliana Brabo, me formei na UFPA em 2008, sou especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Minha especialização eu fiz aqui em Belém mesmo, na FAISA, com o professor César Vieira, e também tenho muitos cursos fora, tenho muitas atualizações. Desde quando eu terminei a especialização em 2012, eu comecei a atuar na ortodontia em 2014. Mas assim, eu sou uma especialista que eu não tô no meu dia a dia clínico, eu não fico atrelada só à ortodontia. Como eu tenho uma clínica, lá eu faço praticamente tudo. A única coisa que eu realmente não faço é endo. No início eu fazia, mas aí depois eu realmente coloquei uma especialista lá e aí ela tomou conta lá dessa área para mim. Mas, de resto, principalmente com os meus pacientes mais antigos, sou eu que realizo todos os procedimentos clínicos e a ortodontia em si. E como foi a tua faculdade, depois que tu te formou? Bem, assim, a federal é um sonho entrar na federal, né? Mas depois que você entra, é um baque, depois que você já está lá dentro. Porque eu não sei como é que está lá agora, mas eu peguei uma época muito deficiente de estrutura na universidade. Então, os nossos laboratórios eram muito deficientes. Assim, os professores maravilhosos. Assim, a equipe de professores maravilhosa. Nunca me senti aprendendo menos com relação a isso. Mas com relação à estrutura, nós passávamos muito sufoco mesmo, de não ter água, de não ter foto, o raio-x quebrou, todo mundo volta para casa. Isso daí é uma situação constante, não sei, era uma situação constante, não sei como é que está hoje, né? E aí eu formei em 2008 e depois que eu fui, durante a minha academia, eu sempre estagiei. Eu estagiei desde o 2º semestre. Comecei estagiando na especialização de pediatria da ABO. Depois comecei a estagiar em clínicas particulares e era sufoco, porque eu tinha aula de manhã. Eu entrei na primeira turma, né? Eu tinha aula de manhã e da faculdade eu saía correndo para o estágio. Já chegava em casa umas 8 horas da noite, mais ou menos. Então, foi bem sufoco. Quando eu passei para o 5º ano, eu fui aprovada para ser estagiária do TJ, que foi assim um dos melhores estágios que eu tive, fiz amigos muito importantes lá. E aí fui estagiária do TJ por 1 ano. E aí depois me formei e comecei a trabalhar em consultórios. Pessoal, vamos fazer um ping-pong, tá? Aí vocês vão fazendo pergunta, aí a doutora Juliana vai respondendo. Pode ser, galera? Vamos lá? Sim. Conta. Posso perguntar?
Pode perguntar. Tá, doutora Juliana, por que você não faz endo? É isso que eu ia perguntar, não vale. Porque eu não faço endo? Isso. Porque eu quero que fique muito bem feita. Então, tudo que você quer que fique muito bem feito, você encaminha para um especialista. Arrasou. Obrigada. Arrasou. Tu sempre quis ser orto, Juliana? Quem é que é a mãe do meu Deus do céu? Olha, doutora? Pode perguntar. Alguém já fez a pergunta que eu não ouvi? Chegou a fazer ou Jonathan não? perguntou se eu sempre quis ser orto. Ah, tá, ok. Então depois eu faço uma pergunta. Tá. Na verdade, não. Eu estagiando, quando eu estagiei, foi muito importante o estágio, porque eu estagiei em praticamente todas as especialidades. Então, eu já sabia o que eu queria e o que eu não queria. Eu sempre tive muita facilidade em aprender e eu sempre acreditei muito no meu esforço. Então, eu corria muito atrás mesmo. E então, eu estagiava com todas as especialidades que eu podia, eu estagiava. Quando eu estagiei com o Dr. Charles Tuma, eu fiquei maravilhada com a dinamicidade da ortodontia. Aquela consulta, assim, e eu fiquei muito encantada com a possibilidade de transformação da oclusão dos pacientes, entendeu? Eu acompanhei casos com ele que ele realmente assim transformava a pessoa e aquilo ali me encheu os olhos mesmo. Isso antes de eu estagiar no TJ. Quando eu estagiei no TJ, aconteceu uma coisa engraçada. Eu fui estagiária de um dentista lá, o Dr. Nelson, que o Nelson, nessa época eu estava atendendo a fazer prótese, mas o Nelson insistia comigo que eu tinha cara de ortodontista. Não faz prótese, tu tem cara de ortodontista, tu tem cara de ortodontista. Eu acho que ele falou tanto isso, que eu estava meio dividida entre prótese e orto, porque eu gosto muito de prótese, inclusive faço até hoje. Mas acabou que, na verdade, a questão de eu fazer orto foi o seguinte: quando eu me formei, eu disse, bem, eu vou formar e eu não vou perder tempo, eu vou logo começar a especialização. E aí eu comecei a procurar a especialização, como eu não tinha dinheiro, eu não queria uma especialização fora, porque eu não tinha como bancar. E aí eu comecei a buscar especializações aqui. E das especializações que eu busquei a de orto, busquei bucomaxilo, busquei prótese, a que já ia abrir era de orto. Aí eu entrei. Foi por isso. Doutora, Oi. e agora eu vou puxar um pouquinho para a questão do teu consultório. Você já abriu o consultório logo depois que formou, esperou um pouquinho? E qual foi o seu maior desafio quando você decidiu montar o seu consultório? Olha, se eu for falar de desafios, a gente vai ficar até 10 horas da noite aqui. É punk, gente, é punk. Assim, eu me formei em 2008 e eu abri o meu consultório em 2012. Quando eu me formei, eu trabalhava em 4 consultórios. Quando eu me formei, eu era uma no quarto ano, quando eu passei para o 9º semestre, eu fiz aquele curso de cirurgia oral menor, que era 1 ano no Cesupa. Esse curso, ele fez uma diferença extraordinária na minha vida, porque quando eu me formei, eu já tinha uma habilidade manual para fazer extração, tirar siso, tirar dente impactado, que normalmente o CD normal não tem, né? E aí eu comecei a trabalhar, os dentistas que eu tinha conhecido no TJ começaram a me indicar, o fulano, amigo meu, está precisando de um clínico. E assim eu comecei a trabalhar em 4 consultórios rápido. Eu acho que eu, assim, com uns 4 meses de formada, já estava em 4 clínicas. E aí comecei a trabalhar, e o fato de eu já ter habilidade com relação à cirurgia, isso foi uma coisa que contou muito a meu favor.
porque eu pegava os sisos, aquelas extrações mais complicadas era eu que fazia, tudo. E aí, quando eu tinha 6 meses de formada, que eu já tinha 6 meses clinicando direto, e eu era assim, gente, sem brincadeira. Eu trabalhava com um dentista que, infelizmente, já até faleceu, o doutor Augusto Pérez. O Augusto, ele era assim, ele marcava paciente domingo. E aí o Augusto, ele ligava para mim, ele dizia, Ju, tem 2 sisos domingo, tu vens? Pode marcar que eu já estou aí. Então, assim, para mim não tinha tempo ruim, não. Eu queria ganhar dinheiro. Então, aí, quando eu tinha 6 meses de especialização, de formada, eu comecei a fazer especialização e continuei clinicando. Assim, hoje eu vejo que isso foi uma coisa que fez muita diferença na minha vida profissional. Eu respeitei o meu tempo de especialização. Porque, assim, é uma coisa que eu vejo muito hoje na ortodontia. As pessoas entram numa especialização, quando elas colam o primeiro bracket no manequim, elas começam a atender como especialista. Então, assim, eu não terminei a especialização para começar a atender. Quando eu comecei a atender como ortodontista, eu tinha concluído já 2 anos dos 3 que foram, né? Então, eu já tinha base para me portar como especialista. E aí, e também, como eu vim trabalhando todo esse tempo, 2 anos e meio, clinicando, clínico geral puro, fez muita diferença, até porque eu sempre tentei encarar as coisas. Eu não dizia não, eu não dizia isso aqui eu não faço. Quando eu tinha muita dúvida, eu sempre conversava com algum dentista mais experiente, eu dizia, olha, eu vou meter a cara, se der problema, tu me ajuda. Ah, tá bom, vai lá. E eu ia e fazia. Então, isso, assim, é uma das coisas, assim, que eu tenho certeza que me ajudaram muito. Que às vezes eu vejo, assim, eu tenho amigos que dizem assim, eu não faço mais tal coisa, faz anos, nem lembro mais. Eu não faço mais isso, eu não faço. E a questão da endo, eu me distanciei da endo, como a outra moça me perguntou, quando eu abri a clínica. Porque, gente, quando a gente abre a clínica, como eu sou tudo, é literalmente assoviar e chupar cana. Então, é bem complicado. Então, eu tive de setorizar algumas coisas e tive de aprender a delegar. E aí, a primeira coisa que eu deleguei foi a endo, devido ao tempo de cadeira que a endo demandava de mim. Então, devido a isso, eu acabei delegando. Não por questão de não gostar, tudo, mas foi o tempo de cadeira. Então, eu comecei a perceber que depois que eu comecei a acumular muitas funções, eu já estava ali naquela endo pensando, meu Deus, eu tenho que pagar tal coisa, eu tenho que falar com o contador, eu tenho que falar com o protético, eu nem falei com o rapaz do lixo ainda. E aí aquilo fazia com que eu fizesse aquele acesso, aquela medicação, aquela instrumentação com pressa. E aí eu sempre tive muita empatia pelo paciente e disse, não, isso daqui não tá legal, não. E aí foi que eu contratei a doutora Ana, e a doutora Ana, desde lá, assumiu as minhas endos. Eu tenho uma pergunta. Boa tarde, Juliana, tudo bem? Eu queria saber, em relação já à tua graduação mesmo, na época que tu eras estudante, como a gente, como era a tua rotina de estudos, assim, se tu tinha dificuldade em alguma matéria, se às vezes batia aquela sensação de que não ia conseguir, se ficava difícil, como era, assim, a tua rotina mesmo na faculdade? Desesperadora. Ai. Gente, sério, era punk. Gente, sério. Nessa época, os meus pais tinham ido para o Rio com os meus irmãos e só eu fiquei em Belém. Foi na época que eu passei na Federal. Eu fui morar com a minha avó no Jurunas, estudava na Federal. E quando eu entrei em odontologia, foi um baque, porque eu tinha aquela ilusão de que, pronto, passei na Federal, não dou mais custo para o meu pai, né? E aí, quando começaram a vir as listas, que ninguém tinha me avisado, gente, foi um baque muito grande. Então, eu sabia que eu tinha, de alguma forma, por mais que o meu pai trocínio sustentasse 90%, eu sabia que, de alguma forma, eu tinha que ajudar. E aí, eu comecei a estagiar.
por necessidade mesmo, para eu pagar as minhas xeroxes, para eu pagar o meu ônibus, porque era muito complicado mesmo. E aí eu ia para a faculdade de manhã, ia bem cedo, porque assim, eu não sei se vocês conhecem a estrutura da UFPA, mas o nosso campus fica bem longe do último portão. E o circular que tem dentro da Federal, o apelido dele é secular, né? Porque ele passa uma vez por século. E não dá para esperar, gente. Tem que vir andando, né? E assim, Deus é tão maravilhoso, que eu sempre fui desesperada, o Jonathan sabe disso. Deus é tão maravilhoso que fez eu ter uma dupla desesperada igual eu. Então, assim, quando a gente sempre chegava cedo, eu vinha cedo porque eu saía bem cedo de casa para chegar mais cedo, porque quando eu vinha na correria, eu já chegava toda suada, maleta carregando 2 maletas, era horrível. Então, eu vinha mais cedo para eu chegar, limpar o meu suor, tudo, e poder ter compostura para assistir a aula. E aí, tinha aula até 2 horas, de lá ia para o estágio, e aí chegava em casa. E aí, como eu estagiava, eu sabia que eu não estudava tanto quanto deveria, eu tinha muito medo. O meu maior medo na faculdade era eu não me formar nos 5 anos. Era reprovar alguma disciplina. Gente, eu tinha um medo disso, vocês não têm noção. E o medo foi quem me impulsionou, porque eu não usava ele como desculpa. Na verdade, ele me dava força. Eu ficava com tanto medo, que me dava até dor de barriga, que eu estudava muito, muito. Eu estava no ônibus, eu tinha um gravadorzinho que eu ficava escutando, então eu ficava lendo o tempo todo. E eu fazia uma coisa que, assim, hoje, assim, tipo assim, na época da especialização, ou hoje, quando eu estudo, eu não consigo mais fazer, mas naquela época eu fazia, não vão se assustar, tá? Mas, por exemplo, eu acordava às 5 da manhã e sentava na minha mesa de estudo, eu tinha uma mesa, e aí eu começava a ler. Quando eu queria dormir, eu dormia ali mesmo, que aí quando começava a doer o meu músculo, eu já acordava ali mesmo e estudava. Então, assim, eu otimizava de qualquer forma o meu tempo, que era pouco. E, assim, eu estagiei com dentistas muito bons também, sabe? E eram pessoas que viam a minha luta ali e acabavam me ajudando muito, me ensinando, me indicando livro, dizendo, olha, isso aqui tu estuda bem, isso aqui mais ou menos, isso aqui tu tem que saber, isso aqui tu não vai usar muito na tua prática clínica. Então, aí acabava que eu tinha, assim, um foco no que precisava ser mais importante, né? Bem, nem sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim. Obrigada. E Juliana, e qual foi o momento assim que tu viu, que tu falou, então a partir de hoje quero abrir a minha clínica? Bem, na verdade, essa questão de abrir a minha clínica não partiu de mim, partiu do meu marido. Meu marido, ele é muito para frente, ele é muito empreendedor. E aí eu trabalhava numa clínica lá em Marituba, eu era ortodontista lá. E aí eu comecei a ter uns problemas com a dona da clínica. Porque, por exemplo, se eu ia fazer a avaliação do paciente, eu dizia, olha, você tem que antes do aparelho ortodôntico, você tem que usar esse aparelho ortopédico, né? Tem que fazer uma expansão, vou ter que fazer uma distalização. Aí depois ela vinha e dizia assim, não, doutora, não coloque isso. Use só o aparelho, que é pobre, eles não vão poder pagar. Não fique dificultando. Na cabeça dela, na visão dela, eu estava dificultando as coisas. Na minha cabeça, eu estava tratando. E aí eu comecei a tratar alguns pacientes assim. Paciente que era para fazer um tratamento ortopédico antes, eu não fazia porque ela não queria. E aí, isso depois de um tempo bem curto, começou a me incomodar muito. E aí eu comecei a reclamar muito com o meu marido. A gente sempre foi muito parceiro. E aí Roosevelt, olha, tá acontecendo isso. E ele disse assim, olha, por que tu não sai de lá? E aí eu disse, Eras, é mesmo, tudo. Eu vou sair mesmo. Aí eu fiquei grávida. E aí, quando eu fiquei grávida, com 2 meses mais ou menos, eu perdi o bebê. E aí eu fiquei bem mal,
bem mal, bem malzona mesmo, quando eu perdi o bebê. E aí o meu marido, acho que meio que para me animar, começou a me perturbar. Bora abrir um consultório, bora abrir um consultório, bora abrir. E gente, eu tenho essa foto até hoje. Eu peguei um papel A4 e eu desenhei a estrutura que seria o meu consultório. Que eu ia colocar 2 cadeiras, a recepção, o arquivo, o expurgo, o corredor interno, externo, a fossa séptica. Tudo que eu tinha aprendido, eu desenhei mesmo no papel A4 e eu disse, bem, é assim que eu quero. E aí nós tínhamos um apartamento, nós vendemos esse apartamento e aí construímos a clínica. Foi assim. Boa tarde. Posso fazer uma pergunta? Pode. Com a sua prática clínica no dia a dia, você acha que a odontologia hoje está mais difícil? Questão de atendimento, de concorrência? Não tenho essa visão. Olha, se tem um conselho que eu posso dar para vocês é o seguinte: o valor de vocês está em vocês. Ninguém vai valorizar vocês. Odontologia baixa sempre teve, tem e sempre vai ter. A minha clínica, se um dia vocês puderem ir lá, estão todos convidados. Fica em Benfica. Nossa, mas por que tão longe? Meu marido tem família lá, então desde quando eu era acadêmica, tinha um tio muito querido dele que ficava perturbando. Olha, quando a tua esposa formar, abre uma clínica aqui não tem dentista, não tem. E aí abrimos lá. E aí, quando nós abrimos a clínica, tinham 2 consultórios lá. Mas, gente, aquilo não era consultório. Aquilo ali era uma espelunca, não dá nem para chamar aquilo ali de consultório. E aí, assim, se eu cobrava R$80, R$100 numa extração, eles cobravam 30. Isso aí é uma concorrência desleal. Mas eu nunca comparei meu preço, nunca baixei meu preço. Muito pelo contrário, eu conscientizava, sempre fiz isso e faço até hoje. Eu conscientizo o meu paciente do meu valor. E eu faço o meu paciente entender que se ele for lá, tudo bem, não tem problema nenhum. Tem muito paciente que faz isso. Vem, doutora, mas poxa, ali o seu orçamento está dando 500, ali deu 350, mas eu queria fazer aqui, dar um desconto. Eu digo, meu amor, eu posso facilitar o pagamento, mas desconto não tem como. Então, assim, e o tempo, ele fala por ti. Com o tempo, gente, o mercado, ele é implacável. Se você não se forçar, se você não se esforçar, se você não correr atrás, você vai ficar para trás. E ficando para trás, você vai ter que se submeter à POP da vida, que paga R$25 por manutenção para o dentista, ele dando todo o material. Aí ele ganha R$5 em cada manutenção. Então, isso daí, gente, tá dentro de vocês. Olha, eu nunca esqueço, quando eu me formei, eu fui um monte de clínica deixar currículo. 2 clínicas ali em Ananindeua, perto da prefeitura, me chamaram. Gente, quando eu cheguei lá, que eu entrei, aí eu falei, onde é que vocês esterilizam o material? Não tinha autoclave, era estufa. E eles lavavam o material, tipo, numa bacia. Aí eu disse, tá bom. Eu fiquei assim, gente, eu tinha uma certeza absoluta assim na minha vida, como eu sempre tive. Fome eu não vou passar, nunca passei, mas assim eu não trabalho. E eu nunca trabalhei, nunca, nem um dia da minha vida eu trabalhei nessas clínicas que tratam o paciente dessa forma, que fazem isso daí, que não respeitam o paciente. Graças a Deus, assim, todas as clínicas que eu trabalhei e trabalho até hoje, por mais que sejam clínicas simples, são clínicas muito corretas, de donos que têm muita índole. E isso realmente faz muita diferença e faz o teu valor aparecer. Muito obrigado, viu? Fiquei satisfeito com a sua resposta. De nada, querido, disponha. E Juliana, como tu, como tu já me falou, tu não tiveste, né, a matéria de marketing, nem administração na época da faculdade. E como foi para ti administrar a tua clínica logo de início?
Gente, quem dera se eu tivesse tido isso, gente. Isso faz uma diferença absurda. Gente, quando o Jonathan me falou que ele tinha essa disciplina, eu disse, meu Deus do céu. Gente, se eu for dizer para vocês o quanto de dinheiro eu já gastei para aprender isso, eu me considerava um bombeiro. Eu ia para a guerra e quando o fogo pegava fogo, eu ia lá e apagava. Então, assim, o que eu sei de marketing, de gestão, foi o que deu errado e eu tive que consertar. Eu fui aprendendo na marra, literalmente. Quando eu fui abrir o consultório, depois que a clínica estava pronta, aí eu pesquisava no Google, documentação necessária para abrir o consultório. Aí eu ia correndo atrás dessas documentações, que é um saco. Aí as coisas iam acontecendo e eu ia resolvendo. As coisas iam acontecendo e eu ia resolvendo. Mas, assim, na questão da administração financeira da clínica, eu já apanhei muito. Mas, Jesus Cristo, já perdi muito dinheiro. Meu Deus, até eu aprender o que é livro caixa, o que é, sabe, você tem um sistema, qual é a porcentagem que você deve pagar o seu clínico, qual é o valor da sua hora clínica. Gente, até eu aprender isso, gente, muito complicado. E essa questão de marketing, eu confesso a vocês que eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade. Essa questão das postagens do Instagram, de fazer history e tudo, eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade. Eu considero, assim, o meu ponto forte com os meus pacientes é o relacionamento. É a forma como eu me relaciono com eles. Eu me importo realmente com eles, entendeu? Então, assim, de uma forma ou de outra, eles acabam percebendo isso daí. E eu sou muito assim, meu paciente, agora não dá, né? Eu tô sentindo uma falta gigantesca, porque pensa numa dentista abraçada, sou eu, meu paciente chega, eu abraço as minhas crianças. Então, assim, eu tenho um relacionamento assim, muito pessoal com os meus pacientes e isso constrói uma coisa preciosa na nossa profissão, que é vínculo. Eles querem isso, eles gostam disso. E vínculo, ele faz a melhor propaganda que alguém pode fazer, que é a boca, que foi onde eu cresci. Olha, doutora Juliana, obrigado pelo reforçar, né? Porque nós temos trabalhado o conceito de marketing, que marketing é relacionamento, né? O relacionamento é você que cria através do carinho, a forma como você trata. Então, o paciente, ele não quer só um profissional competente, ele quer ser bem tratado também, né? Então, acho que isso é fundamental. E você disse uma palavra muito importante, bem no início da sua fala, que é a questão do valor. Eu até parece que você assistiu as minhas aulas, porque eu estou sempre batendo na tecla, né? Valor, valor. Professor, é porque eu já apanhei muito. Ok. Beleza. Pessoal, galera, bora fazer pergunta. Bora lá. Eu já adorei. E, Jonathan, já vou te dar um 10 logo de cara para ti. Oba! Vamos lá, galera, bora fazer pergunta. Vamos lá. Doutora, vou fazer uma pergunta. Assim, quando começou a integrar as matérias na clínica durante a sua graduação, a senhora, tipo, sentiu assim, um pouco de dificuldade? Porque eu fico meio apavorada, sabe? Quando eu imagino que eu vou ter que integrar tudo. Às vezes eu penso assim que eu não vou conseguir integrar todas as matérias, entendeu? E isso acontece também quando eu penso assim a nível futuro, eu penso que eu fico com um pouco de medo de que, tipo, se chegar um paciente para mim com várias situações eu não conseguir resolver e tudo mais. Eu queria saber como foi a sua experiência quando começou a integrar as matérias durante a sua graduação. Complicadíssima, da mesma forma que você, né?
Quando eu fazia muita coisa, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, existe um método de estudo chamado método Feynman. Esse método Feynman, depois pesquisem ele no YouTube. Ele é um método de estudo que simplifica a tua forma de estudar. Tu lê aquilo ali e aí depois tu tentas explicar de uma forma mais simples, entendeu? Eu também fazia ciclos de estudo. Existe um ciclozinho chamado ciclo Pomodoro. Pesquisem também no YouTube, eu acho que tem alguma coisinha lá. Esse ciclo Pomodoro, ele te ensina a questão da tua, como é que eu posso te dizer, do teu rendimento. Adianta tu sentar 1 hora e estudar? Nessa 1 hora, tu tem que dar uma pausa ou não? Tu leva direto? Eu fazia também muito esquema de estudo. E quando eu comecei a dar as especialidades, o que era que eu fazia? Eu pegava os termos técnicos e eu fazia tabelinhas de termos técnicos. Por exemplo, na Endo, Lima K, Lima não sei o quê, Lima não sei o quê. O que é o CRT? O que é não sei o quê? Eu fazia tabelinhas onde eu colocava o termo técnico e o conceito do lado. E eu ficava batendo decoreba aquilo ali mesmo, porque aí eu dava uma lida no capítulo do livro e eu grifava assim só os termos técnicos. Aí depois eu fazia uma lista de termo técnico e colocava na lateral o conceito de cada um. E aí depois de eu já ter bem claro na minha cabeça esse conceito, aí sim eu ia de novo pro capítulo do livro. E quando eu lia, como eu já tinha aquele conceito da especialidade mais claro na minha cabeça, aí eu já conseguia entender. Essa questão de quando começar a tudo ficar integrado é quando fica mais legal. A gente tem bem medo no início, mas é aí que a gente começa a enxergar como é linda a nossa profissão, como ela é completa, sabe? E aí uma coisa assim que eu acho que me ajudou muito quando eu tive muita dificuldade, tenho até hoje, gente, até hoje tem muita coisa que eu não sei, até hoje tem muita coisa que eu corro atrás, até hoje ainda bato muita cabeça, mas eu não tenho medo de dizer que eu não sei. Eu não tenho medo de perguntar. Eu não tenho medo de admitir que ainda não entendi, que ainda não aprendi. Sabe? Isso daí eu acho que faz muita diferença, porque quando você fica atrás de um estereótipo de que tu já sabe, de que tu já entendeste, de que tu aprende rápido, quando a situação fica preta, tu não tem para onde correr. Quando tu admite logo desde o início que tu tem dificuldade, aí todo mundo te ajuda. Então aí acabava que quando eu tinha dificuldade, eu pedia muito para os professores, para os colegas de turma. A minha turma, modéstia à parte, era uma turma muito boa, gente. Não tinha vagabundo na minha turma, assim, sabe? Eu via, assim, umas outras turmas que se matavam lá no vadião. E, assim, a minha turma era uma turma muito comprometida. Muitos são professores hoje. A professora Isabela, a professora Adriana também foi da turma da Juliana. Tinha mais uma. Esqueci agora. Isabela, Adriana, a Miki. A Miki não é de vocês, não, né? A Lívia. Não. Murilo, tá, okay. Maurício. Acho que tem uns 7 ou 8 que são professores hoje. A Miki foi da Fibra no início, logo quando começou o curso de odontologia na Fibra. Aí ela foi minha professora de anatomia, fisiologia, anatomia. Mas ela passou com a gente acho que uns 4 meses. É como ela passou na aeronáutica, ela deixou a gente. A Miki, ela formou comigo. Obrigada, professora. Olha, eu falei uma pergunta. Vai, Ju. Pode ir, vai, espera, amor. Eu queria saber o seguinte. Nesse tempo que a gente vive, que a gente sabe que a gente escuta de muitos profissionais, muitos professores que se formam todos os anos, todos os semestres, vários profissionais. Eu queria saber como você tem feito, além de você estudar bastante, se dedicar, se esforçar, como você tem feito para conseguir manter ter esse diferencial como profissional.
principalmente dentro da horta, que eu vejo que tem bastante profissionais que fazem tanta caca. Eu queria saber como você faz assim para conseguir manter essa seu profissionalismo, seu diferencial. Essa resposta é muito simples, é não parar de estudar nunca. Quando eu terminei a minha especialização, eu nunca esqueço, eu fiz uma lista das minhas deficiências. Então, com essa lista de deficiências, eu fiz cursos fora daqui do nosso estado, fiz curso em Campinas, fiz curso em Bauru, fiz curso no Paraná, fiz curso em Fortaleza, Rio, São Paulo. Gente, assim, tá aí o meu irmão para falar. Eu vou fazer agora 12 anos de formada, não teve um ano que eu deixei de fazer pelo menos 2 cursos por ano, 2 atualizações. E eu faço isso até hoje. Então, assim, essa busca constante, sabe? Se tem uma coisa hoje que eu aprendi com o meu tempo de formada, é ter paciência. A gente quer tudo para ontem. A gente tem muito medo porque a gente começa a ver uma avalanche de coisa vindo e aí a gente não percebe que a gente tem de ter paciência para encarar o processo de aprendizado. Então, assim, hoje em dia, eu olho e encaro as minhas deficiências, assim, eu sempre vejo, calma, é uma questão de tempo. Tipo, devagar eu vou aprendendo e eu vou me adaptando. Mas se tem uma coisa que eu sempre fiz, que eu faço até hoje, eu sempre clarifico na minha mente quais são as minhas deficiências. E aí eu corro atrás para sanar, entendeu? Por exemplo, eu estou no consultório e aí começou a aparecer muita demanda de pacientes para fazer restauração estética. E aí eu estou lá fazendo, faço todas. E aí estou lá fazendo, mas aí eu começo a perceber, olha, essa é minha restauração estética. Gente, eu estou vendo aqui a linha da resina. Isso aqui não está legal. Aí eu já sei que é uma deficiência. Aí eu vou atrás de realização estética. Tanto que eu já fiz 3. Fiz uma aí com o Marcelo na Fibra. Eu fui da primeira turma de odontologia que entrou na Fibra aí, quando não tinha graduação, eu estava nessa turma. Fiz 1 ano de atualização estética com o Marcelo. Eu, ortodontista. E aí, depois, já fiz 2 na Orales, com o professor Breno Montalverni. Então, eu acho assim que essa questão é você tem que ter isso, de que você vai estudar para sempre. Então, encare isso com amor, com assim, devagar. Tudo vai se encaixando, você vai aprendendo devagar. A única coisa que eu digo para vocês é o seguinte, não fujam. Não fujam, não busquem desculpas, encarem, resolvam, peçam ajuda, perguntem. Sempre vai ter um dentista mais lá na frente que já é um pouquinho mais experiente e aí vai conseguir ajudar vocês. Pergunta, Ju. Oi. Qual a disciplina que a senhora não gostava? Ai, patologia, gente do céu. Gente, minha Jesus amado. Jesus, eu não vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Não, e tu não sabes que meu TCC foi de patologia. Meu Deus. Gente do Jonathan, fala aí. céu. Olha, eu detestava fisiologia. Aí eu tive um professor, Rafael, nunca esqueço disso. Na primeira aula, ele disse assim, olha, é o seguinte, quem tirar 2 notas abaixo de 7 vai reprovar. E eu vou reprovar mesmo, eu tô um pouco me lixando para vocês. Gente, eu fiquei com tanto medo, que tem um livrinho verde, que eu tenho ele até hoje, chamado Arana. Eu fiquei tão desesperada de reprovar que eu decorei o livro quase todo. Eu sabia a folha, para tu ver o desespero da pessoa. Eu sabia a folha que estava escrito, que tinha aquela lâmina, que não sei o quê. Então, assim, o Rafael fez tanto pânico com a gente que, assim, ninguém reprovou, graças a Deus. Mas, assim, a patologia era bem difícil, gente. Por mais que eu tentasse.
quando eu estava estudando o tumor fulano, eu ainda pensava que era o ciclano. Gente, olha, patologia. Gente, não dava para mim. E aí, depois que eu já estava, eu acho assim, lá pelo 8º semestre, mais ou menos, porque patologia, não sei como é na Fibra, mas na Federal é bem no iniciozinho. Então, teve um professor que falou assim, não se matem tanto em patologia, vocês só vão encaminhar para o Barros. Aquilo foi minha salvação. Pronto, eu só encaminho para o Barros, está ótimo, tenho só que aprender a fazer encaminhamento. Essa disciplina, gente, nem estatística, até estatística eu estudei, mas patologia, gente, olha, eu vou admitir, foi com a barriga e com a fé mesmo. Não dava para mim. Doutora, boa tarde. Eu queria saber se quando a senhora iniciou a prática tinha alguma dificuldade. E, enfim. Gente, muitas. Gente, eu já passei por tanta coisa que vocês não têm noção. Eu já passei assim, por exemplo, paciente pode cuspir, o paciente levantar e cuspir no meu pé. Gente, eu já passei tanta coisa. Eu já passei assim com o paciente, pode deitar. Aí o paciente deita, parece que está no ginecologista, né? Com a cabeça para o outro lado, né? Muito engraçado, assim, eu já passei por... Teve uma vez que eu fui dar uma anestesia troncular. Você já deram essas práticas anestésicas? Começamos agora. Eu anestesiei uma paciente e aí eu fui dar uma anestesia troncular nela e ela ficou vesga. Gente, eu dei a anestesia e ela, doutora, o que está acontecendo, doutora? O que está acontecendo? Gente, vocês não têm noção, a minha pressão caiu de uma tal forma que eu não sei como eu não desmaiei na frente da paciente. Só que desde cedo eu aprendi com um dentista amigão meu amigo até hoje, faça a cara de responsável. Então, o mundo está acabando e você está pleníssima com a sua cara de responsável, profissional responsável, competente, né, ali na frente. Conversei com ela, disse para ela se acalmar, que isso já tinha acontecido outras vezes, que era só para a gente aguardar que tudo ia voltar ao normal. E sair da sala para ir pegar um ar, antes que eu vomitasse em cima dela, de tão nervosa. Mas assim, gente, quando eu tirava um pré-molar, que ele quebrava, aquilo ali já era o fim do mundo para mim. Entendeu? Agora, pré-molar, exo, que não saía de jeito nenhum, pré-molar, siso. Eu tiro muito dente impactado. Tu tá lá tirando um dente impactado, aí tu abre lá o palato, aí tu rompe uma artéria, que é sangue para tudo quanto é lado que jorra. Meu amigo, quando acontecer isso, tu só pinça aquilo ali para tu te estressar depois. Termina a cirurgia e depois sutura. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter também um pouquinho, gente, é só um pouquinho, tá? De frieza, para que você se controle, assim, durante a situação. Mas, olha, se tem uma coisa que eu aprendi, é o seguinte, só não acontece com quem não faz. Com quem faz, vai acontecer. O dente vai quebrar, o dente vai sumir, vocês vão expor seio, vocês vão perfurar. Gente, se não acontecer é uma bênção, mas eu tenho isso para mim, só não acontece com quem não faz. A nossa profissão, como a gente trabalha com uma diversidade absurda de variações anatômicas, vai ter um dia que vai acontecer. E tudo bem, isso não te qualifica. Tu não é ruim porque aquele seio expôs. Tu não é ruim porque aquele pré-molar, porque tu não conseguiste tirar aquela raiz do pré-molar. Não, foi só aquele. Aconteceu, mas tudo bem. Bola pra frente, entendeu? Eu já tirei um dente errado, gente, pelo amor de Deus. Eu já tirei um dente errado. Eu já tirei, por exemplo, para eu tirar o 17, veio o 18 junto com o tuber todo. Eu já perfurei um molar. Deixa eu ver. Já suturei a bochecha do paciente quando eu fui suturar um siso. Então, assim, é melhor a a gente vai senhora não dar muita aprendendo. sugestão para eles, viu? Brincadeira. A gente vai aprendendo, sabe? Vai acontecendo e aí aquele erro, tu começas a perceber, bem, não é assim. Eu vou fazer assim. Bem, eu não vou pegar essa alavanca, vou pegar essa. Bem, quando acontecer isso, eu tenho que secar mais, eu tenho que lavar mais, E aí tu vai. É só fazendo, gente, metam a mão, façam tudo, treinem. A nossa profissão é uma profissão que é
Tu tem que ser bom na teoria e na técnica. Se você não tiver mão, habilidade, é bem complicado. Na verdade, não pode ter medo, né, doutora? Não pode ter medo de errar. Eu não vou fazer isso, não fazer aquilo. Aí você não erra, mas também você não aprende, né? É isso, é esse conceito. É isso. E outra, gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Na vida existem duas coisas. Ou tu ganha ou tu aprende. Tu não vai perder. Ou tu ganha ou tu aprende. Entendeu? Então a gente está sempre andando para frente, sempre andando para frente. Esse ditado que a senhora falou, ele vem do judô. O fundador do judô, Jigoro Kano, que diz, né? No judô, ou você ganha ou você aprende. Não tem um sentido de derrota, mas tem um sentido de aprendizado. Vamos lá, galera. Quem tem mais perguntas? Vamos aproveitar. Vou perguntar aqui de novo. Doutora, assim, e em questão de trabalho científico, assim, apresentado em jornadas e tal, em eventos, essas coisas? Eu nunca tive paciência. Eu nunca tive paciência para ficar... Por isso que eu tô lhe perguntando, porque eu também não tenho. Eu tenho vontade, mas não tenho paciência. Eu nunca tive paciência. Quando eu era da especialização de ortodontia, o meu professor conversou comigo que ele tinha planos para mim, para eu ser professora, tudo. Ele queria que eu entrasse depois da especialização, ele queria que eu engatasse no mestrado, na Mandic. Mas, gente, não sei por quê, mas eu sempre me vi clinicando. Não sei explicar por quê, mas, assim, esse negócio de escrever trabalho, tudo. Os trabalhos que eu tive de escrevi, assim, me dediquei muito. O TCC, o artigo que eu tive de escrever na especialização, eu fiz uma pesquisa linda, deu muito trabalho, gente. Foi outra situação bem complicada. Eu sempre fiz o que era necessário. Mas, assim, eu vou fazer um painel para a jornada, vou fazer um artigo. Meu amigo, eu quero ir para a jornada assistir tudo. Eu não quero colocar painel. Entendeu? Eu não quero ficar lá. Entendi. Eu quero ir para a jornada, eu quero bater perna, eu quero ganhar brinde, eu quero ver todas as aulas que eu puder. Então, eu sou dessa vibe aí, entendeu? Sim, entendi. Teve umas pessoas que eu conversei em relação a isso, né, de trabalho e tal. Eles até apresentaram e tal, só que me disseram, já são formados. Me deram o seguinte conselho, falaram, olha, quando te formar, não importa o quanto de trabalho que tu fizeste, que tu apresentou, o que importa é a prática clínica. O que tu sabe na prática, aqui tu tem a tua, entendeu? Por isso que eu penso, eu tenho muita vontade de apresentar trabalho, só que eu não tenho paciência também. Gosto mais de estar clinicando também. Doutora, então, essa questão de, tipo, da gente não apresentar esses trabalhos, né, em jornada e tudo mais, não implica da gente fazer mestrado, doutorado, nada disso, né? Depende do que você quer. Se você quiser seguir... Ia perguntar isso também. Se você quiser seguir uma carreira nesse estilo, de ser professor, de fazer mestrado, de fazer doutorado, eu não sei até onde isso implica, porque isso daí foge um pouco da minha história. Mas eu acredito que quanto mais você tiver, dependendo de onde você esteja almejando a vaga, faz diferença sim. Entendi, professora. Desculpa. Outra coisa, a senhora pode falar um pouco para a gente da sua experiência quando a senhora estava fazendo mestrado? Eu tenho muito... Como? Eu não fiz mestrado, só especialização. Ah, sim. Então conte um pouco sobre a sua experiência na especialização. Gostaria de ouvir. Olha, eu comecei a especialização em agosto de 2009, na FAISA. A especialização foi muito boa, gente. Muito boa mesmo.
quando eu comecei a fazer especialização, eu tive muito medo, porque a FAISA era uma instituição nova. Então, a gente sempre fica com medo dessas instituições novas, né? Elas sempre têm muitas arestas a parar no início. E aí, eu comecei, meti a cara, porque eu já queria fazer a especialização, porque eu não queria perder tempo, né? E aí, comecei a fazer a especialização. E assim, eu fui muito abençoada, sabe? Porque os meus professores da especialização já eram muito parceiros, eram muito companheiros, eram pessoas muito experientes, eram pessoas muito abertas a diálogo, eram pessoas assim que a gente percebia que não escondia a metade do conhecimento, entendeu? A gente percebia que a pessoa mesmo estava ali para disponibilizar o que fosse possível, o que realmente fosse necessário. Então, assim, a minha especialização, eu tive um problema na especialização, no final da especialização, porque no final da especialização a gente tem que apresentar ou um TCC de novo, ou um artigo, a nossa turma escreveu o artigo, e aí, tipo, 90% da turma não estava com o artigo pronto. E aí fizeram uma votação na turma para adiar por mais 6 meses a apresentação do artigo, e aí essa votação ganhou, lógico que eu não quis, fui contra, e aí isso gerou uma briga muito grande dentro do curso, porque tipo, o curso iam ser mais 6 meses, a gente continuar pagando, simplesmente porque o pessoal não estava pronto o artigo, entendeu? Então, isso daí é uma coisa que não tem nem cabimento, uma situação dessa. E aí, eu já ia completar 3 anos ali, já pensou? E aí, eu tinha que ralar muito, gente, muito para pagar a especialização, era punk. E aí, isso daí gerou muitos conflitos lá na época. Mas aí, graças a Deus, eu consegui apresentar o meu artigo que já estava pronto com a turma 1, porque eu era da turma 2. E aí, consegui me formar também na especialização no tempo certo. Mas, assim, a minha especialização foi maravilhosa. O que eu vejo, assim, também, é que, por exemplo, às vezes as pessoas acham, eu vou fazer graduação, a pessoa acha que ela vai sair dali pronta. Gente, é só o tempo que vai deixar vocês prontos. A mesma coisa a especialização. A minha especialização, ela foi maravilhosa, maravilhosa. Mas eu saí cheia de deficiências, entendeu? Não tem como você querer abarcar todas as possibilidades de maloclusão em 3 anos, entendeu? Então, aí eu acho que tudo é você saber quais são as suas deficiências. Assim, bem, eu tenho deficiência em endo, eu quero melhorar. Faz uma atualização, faz alguma coisa, mas corre atrás. Não empurra com a barriga aquela deficiência. Então, eu acho que quando a gente tem bem claro isso na cabeça, aí a gente corre atrás e resolve, porque, gente, tem muito curso para fazer. Tem muito curso para fazer. A nossa área está muito vasta, está muito ampla. Assim, a minha experiência com a especialização foi bem legal mesmo. Obrigada, doutora. Bom, pessoal, então eu acho que se esgotaram as perguntas, né? Mas eu gostaria muito de agradecer a contribuição da doutora Juliana. Fala um pouquinho do sermão do Jonathan. O que você acha? Que conselho você daria para ele, para o Jonathan? Jonathan é meu irmão caçula, né? Então, o Jonathan já tem uma primeira graduação, né? Ele já é formado em administração. E aí, de vez em quando, ele tocava nesse assunto de querer fazer odonto e, obviamente, eu sempre dei a maior força para ele, né? Porque, assim, eu penso que o Jonathan, ele já vai ter eu para dar um caminhozinho das pedras, sabe? Para errar menos. Não que não vai errar,
mas aí já dá um pouquinho menos de cabeçada, porque aí já tem alguém que tem um pouquinho, uma gotinha de experiência para dizer, olha, não faz isso aqui que vai dar problema, ou então não faz esse curso, não compra esse material. Mas aí eu sempre vou guiando. O Jonathan é uma pessoa muito esforçada, né? Muito amigo, muito sincero, muito tranquilo. Tem os momentozinhos dele de estresse, mas quem não tem, né? E é isso. Sinceramente, acho que o Jonathan vai se tornar um excelente profissional. E eu vou estar sempre do lado dele, o apoiando, o ajudando, colocando ele para cima, não deixando a peteca cair. Quando acontecer alguma coisa, eu vou estar ali para apoiar, porque eu realmente quero que ele seja um excelente cirurgião dentista e eu quero que ele seja como eu, apaixonada pela profissão. Ai, que lindo. Agora fala aí, Jonathan. Nossa, doutora Juliana, muito obrigado de coração. Tudo que a senhora falou, tudo, são conselhos importantíssimos, mostrando que não é um mar de rosas, que não é um romantismo, mas se você for uma pessoa apaixonado pelo aquilo que você faz, e você for uma pessoa estudiosa, dedicado, aprender com os erros, ser uma pessoa humilde, tudo que a senhora falou são competências fundamentais, essenciais para ter sucesso, não só na odontologia, em qualquer profissão do mundo. Então, doutora, muito obrigado pelas suas belas palavras, muito carinhoso a forma como você conversou com a turma, muito sincera, muito sincera. Então, eu quero muito agradecer, porque foi realmente uma verdadeira aula de orientação profissional. Achei show de bola. E vocês gostaram, galera? Vocês gostaram? Todo mundo gostou? Sim, Então, muito bom. Sim. então Sim, parabéns, Juliana. Você é parece uma excelente profissional, muito espontânea, muito educada. Tudo de bom. Então tá, gente. Obrigado, então. Valeu, show de bola. Doutora Juliana, muito obrigado. Ei, Jonathan, suga o máximo da tua irmã, viu? Você tem aí alguém em que você pode se espelhar, né? Então, parabéns a todos. Eu estou mega satisfeito. Ok, pessoal? Se a gente continuar nessa vibe aí, até o final eu vou dar 10 para todo mundo, tá bom? Tá bom? Então tá. Ok, pessoal, valeu. Boa tarde a todos. Se cuidem. Tchau, Se cuidem. tchau. Tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau. Boa tarde.